Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de vocês. Meus irmãos e irmãs, hoje iremos estudar a palavra de Deus e abordar o seguinte tema: por que o Senhor Jesus foi batizado com 30 anos quando era adulto e não quando era criança? Eu bem sei que esta é uma questão que muitos têm dúvida e que nem sempre tem uma explicação. Ou seja, essas pessoas muitas das vezes têm essa dúvida, mas ainda não tiveram uma resposta. Hoje, irmãos, segundo a graça de Deus, pelo Espírito Santo, trago uma palavra para os irmãos dentro deste assunto. E nós vamos abordar aqui alguns tópicos, ou seja, em primeiro lugar, por que Jesus foi batizado com 30 anos quando era adulto e não quando era criança? Em primeiro, nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 15, que diz assim: Jesus, porém, respondeu a João: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça, e João consentiu. Então você observa que aqui o Senhor Jesus recebe o batismo para cumprir a justiça de Deus, para manifestar o desígnio de Deus, pois ele veio para ser batizado por João. João anunciava um batismo de arrependimento. O Senhor Jesus, não tendo pecados, não tinha do que se arrepender e não tinha pecados para confessar. Quando você lê aqui o capítulo 3, verso 6, você vê que todo o povo ia ter com João, confessando seus pecados, e eram batizados. Mas quando chegou o Senhor Jesus, João não queria batizá-lo, porque João dizia: eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas o Senhor Jesus responde a ele: deixe estar por enquanto, porque convém que cumpramos toda a justiça. E João consentiu e logo o batizou. Então, em primeiro ponto é este: Cristo foi batizado para cumprir a justiça de Deus e manifestar o desígnio, a vontade de Deus. Em segundo, nós vamos aqui para o Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, verso 21, que diz assim: ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então, você observa que aqui está relatando que após o Senhor Jesus ter sido batizado e estando ele em oração, veio o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, e a voz do céu, a voz do Pai, que disse: este é o meu filho amado, hoje eu te gerei. E aqui no verso seguinte diz assim, no verso 23, ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era conforme se supunha filho de José. Ou seja, é aqui que começa a genealogia. Então, por que o Senhor Jesus recebe o batismo com 30 anos? Para iniciar o seu ministério. Compreende? Então, em segundo ponto aqui, nós compreendemos que ele recebeu o batismo para iniciar o seu ministério. Lucas 3, 23. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era conforme se supunha filho de José. Ou seja, conforme o pensamento do povo, ele era filho de José. Ou seja, José era pai adotivo do Senhor Jesus. E aqui começa toda a genealogia. Em terceiro ponto, nós vemos aqui o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, que vai dizer assim, Marcos 1, verso 14 e 15. Depois que João foi preso, veio Jesus
para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, em terceiro ponto, o Senhor Jesus, após ter sido batizado, ele começa a proclamar o reino de Deus. Então, em primeiro, foi para que se cumprisse a justiça de Deus. Em segundo, para iniciar o seu ministério. E em terceiro, para proclamar, inaugurar o reino de Deus, como vemos aqui. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele foi batizado com 30 anos, como disse a palavra aqui, porque no tempo em que o Senhor Jesus era criança, não existia o batismo. Então você observa que João Batista era mais velho do que o Senhor Jesus 6 meses. Então João Batista inicia o seu ministério antes do ministério de Cristo. Quando o ministério de João Batista está terminando, o do Senhor Jesus está começando. João veio anunciando o batismo de preparação. Veja o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 1, verso 31, que diz assim, João dizendo, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o escolhido de Deus. Então veja que João veio como precursor do Senhor Jesus, preparando o caminho para o Messias, para o Cristo. Então, quando o Senhor Jesus ele vem para ser batizado por João, ele tinha quase 30 anos. E quando ele é batizado, ele diz a João, convém que eu faça isso para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o desígnio de Deus. Então, após ele ser batizado, ele inicia o seu ministério. E assim que ele inicia o seu ministério, ele começa a proclamar o reino de Deus. Então, irmãos, aqui em Lucas, nós vamos abrir aqui agora a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 2, nós veremos que quando o Senhor Jesus era criança, ele foi circuncidado e apresentado no templo, porque essa era a prescrição daquela aliança, da aliança do Antigo Testamento, para os primogênitos, ou seja, aqui nós vemos o quê? Que conforme a aliança que Deus fez a Abraão, depois fez com Moisés, todo menino deveria ser circuncidado ao 8º dia. Então nós lemos aqui em Lucas, capítulo 2, verso 21, que diz, quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. Então, era uma lei que toda criança do sexo masculino fosse circuncidada ao 8º dia. Então, José e Maria, sendo judeus piedosos, servos de Deus, levaram a Jesus para ser circuncidado. E aqui no verso 22 diz, quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então você observa que era prescrito na lei que todo primogênito fosse apresentado no templo.
E em qual tempo? Quando era menino, a mulher esperava 7 dias na sua purificação, ao 8º circuncidava, depois ela esperava mais 33 dias, e quando se fazia 40 dias, ela levava este menino no templo e levava um sacrifício para oferecer-lhe pelo pecado, e fazia-se a apresentação e ela se tornava pura, entende? Então, quando era menina, a mulher esperava 14 dias na sua purificação e depois ela esperava mais 66 dias e com 80 dias ela levava a menina ao templo e se fazia ali a apresentação e oferecia-se o sacrifício. Nota-se aqui que o sacrifício das pombinhas era um sacrifício para os pobres. E como Maria, São José e Maria eram humildes, de condição humilde, eles ofereceram o sacrifício dos pobres. Então nós vemos essa prescrição em Levítico, no capítulo 12. E nós vemos aqui em Êxodo, capítulo 13, verso 2, Números 18, verso 15 a 18, onde vai falar da lei da primogenitura, onde que o primogênito deveria ser apresentado e oferecia-se um sacrifício em resgate dele. E tudo isso era porque Deus consagrou os primogênitos do Egito. Naquela noite em que Deus libertou Israel, os primogênitos do povo do Egito morreram. Nós vemos aqui em Números, vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Números. Números no capítulo 18, verso 15 a 18. Que diz assim, Números 18, verso 15 a 18. Todo primogênito que se traz a Yahvé, que é Deus, te pertencerá. Tudo aquilo que procede de um ser de carne, homem ou animal. Tu, porém, farás resgatar o primogênito do homem, e igualmente farás resgatar o primogênito do animal impuro. Tu o resgatarás com 1 mês de idade, dando-lhe o valor de 5 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Os primogênitos da vaca, da ovelha e da cabra não serão resgatados, são santos. Derramarás o seu sangue sobre o altar e queimarás sua gordura como oferenda queimada de perfume agradável ao Senhor. E a sua carne te pertencerá, assim como o peito que será apresentado e a coxa inteira. Então você vê que essa lei era estendida aos animais. Quando eram animais puros, porque na lei tinha essa questão, o animal puro era aquele que se podia comer e oferecer no altar. Então esses animais, esses primogênitos animais puros, não eram resgatados, eles eram sacrificados. Mas o primogênito do animal impuro, que era o jumento, esse era resgatado, ou senão tinha que quebrar a nuca dele. O primogênito do homem também era resgatado. Então Cristo foi apresentado no templo para cumprir essa lei. Porque quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia em Mateus, e eu convido você a estar conferindo aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, aqui você vê no verso 17 que vai dizer assim, o próprio Cristo dizendo, não pensais vós que vim anular a lei ou os profetas, não vim anular, mas dar-lhe pleno cumprimento. Então ele veio cumprir todas as prescrições da lei. É o que nós vemos aqui também em Romanos. Nós vamos abrir aqui também em Romanos, no capítulo 3, verso 31, que diz assim, então anulamos a lei através da fé? De modo algum, pelo contrário, confirmamos. Então nós que somos seguidores de Cristo, nós não anulamos a lei pela fé, muito pelo contrário.
porque a fé é o pleno cumprimento da lei. Então, irmãos, Cristo ele cumpriu a lei em todos os seus mínimos detalhes. E agora fica a questão que nós precisamos entender aqui, porque nós vemos uma doutrina hoje nas igrejas evangélicas em que se deve apresentar a criança. E nós vemos que não tem base bíblica para isso. Por quê? A base bíblica que nós temos é no Antigo Testamento. E esta lei foi cumprida por Cristo. Porque esta lei era uma lei específica. Como você viu aqui, os meninos eram circuncidados, não havia circuncisão para as meninas. Apenas os meninos com 8 dias eram circuncidados. Os meninos e meninas que eram primogênitos eram apresentados no templo e era-se oferecido sacrifício pelo pecado, os meninos com 40 dias e as meninas com 80 dias. Como nós vemos aqui em Êxodo, vamos abrir aqui só para a gente conferir rapidamente, Êxodo, capítulo 13, verso 2, que Deus diz a Moisés assim: consagra-me todo primogênito, todo o que abre o útero materno entre os israelitas, homem ou animal será meu. Homem ou animal será meu. Você viu ali que a gente leu também Números, capítulo 18, verso 15 diante. Então você vê que essa era uma lei específica para o povo de Israel que foi cumprida por Cristo. E não tem como a igreja basear nesta lei para fazer a apresentação de criança. Porque no Novo Testamento você não vê nada semelhante a isto. Jamais você verá algo semelhante a isso no Novo Testamento. E por que então que Cristo fez tudo isso? Quando lemos aqui Romanos 15, verso 8, diz assim: pois eu vos asseguro que Cristo se fez ministro da circuncisão para honrar a fidelidade de Deus, no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, ao passo que as nações glorificam a Deus, pondo em realce a sua misericórdia, segundo está escrito. Então você observa que Cristo foi feito ministro da circuncisão para honrar a fidelidade de Deus, as promessas que Deus havia feito aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, irmãos, nós precisamos compreender que Jesus não foi batizado quando criança, porque não havia batismo quando Jesus era criança. É uma grande ignorância e poderíamos dizer até uma tolice. Alguém que tem conhecimento bíblico querer dizer assim: se o batismo de criança fosse bíblico, Jesus teria sido batizado quando criança. Quando que essa pessoa que está dizendo isso é um ignorante, porque se ele conhece a palavra, ele não entendeu ela ainda. Por quê? Você observa que, como eu já expliquei, Cristo foi batizado aos 30 anos, porque naquele momento que ele foi batizado, ele ali inaugurou uma nova era. E na sua morte e ressurreição, ele estabeleceu uma nova aliança. Então, o batismo que João Batista veio pregando não é o batismo cristão. Então, muitos precisam entender que o batismo cristão é outro. O batismo instituído por Cristo Jesus, nosso Senhor, é totalmente diferente daquele que João batizava. Porque João batizava com água para o arrependimento. E no batismo que Jesus instituiu, nós vemos ali batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a pessoa seja introduzido na igreja, que é o corpo de Cristo. Então Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, como vemos aqui em Mateus. Agora você verá realmente qual é o batismo instituído por Cristo e você verá que jamais ele poderia ter sido batizado quando criança. É uma pura tolice alguém dizer isso, porque não existiu o batismo, e esse batismo que eu estou dizendo para você, que o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 28, verso 29, ele
ordenou aos seus apóstolos. Então esse batismo foi inaugurado com a sua ressurreição. E aqui nós vemos no capítulo 3, verso 11 e 12, que o próprio João Batista diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno, nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então você vê qual é o batismo de Jesus. É com o Espírito Santo e com o fogo. O fogo aqui é um símbolo do juízo. Então, irmãos, às vezes as pessoas não conseguem entender a palavra de Deus, não buscam entender a palavra de Deus. Quando você lê em Lucas, no capítulo 3, do verso 21 ao 22, você vê ali que quando Cristo foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. E a voz do céu, a voz do Pai diz: este é o meu Filho amado, hoje eu te gerei. Porque quando o cristão recebe o Espírito Santo, ele é regenerado como filho de Deus. Então há uma grande diferença. O batismo de João era apenas uma confissão de arrependimento. E o batismo que os apóstolos ministraram é um batismo onde nós somos batizados na morte de Cristo. Na morte de Cristo, como nós vemos aqui em Romanos, no capítulo 6. Romanos 6, veja o que a palavra diz no verso 3. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Portanto, pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos uma nova vida. Então, o batismo cristão, aquele que é batizado, ele é imergido na morte de Cristo para participar da sua ressurreição. E de horas em diante ser uma nova criatura. E você observa que esse batismo está intimamente ligado com a morte e a ressurreição de Cristo. Não tem nada a ver com o batismo de João. Então, é certo dizer que João não batizou criança? É lógico que não. Porque o batismo de João era de confissão de pecados e arrependimento. O batismo pregado pelos apóstolos também pede que creia, que se tenha fé, que se professe arrependimento. Mas no caso de crianças, como eu já disse num outro vídeo, o filho do crente é batizado na fé dos pais, porque esse batismo é para iniciá-lo na profissão cristã. Mas esse batismo não o salva, porque o batismo que salva é o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo é somente Cristo quem ministra. Então a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, verso 8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o mérito, irmãos, não é nosso. O mérito é de Deus. É Ele quem faz a obra em nós. Em Filipenses 2, verso 13, a palavra diz assim: pois é Deus quem opera em vós quanto o querer e o realizar segundo a sua vontade. Então entenda isso. Nós precisamos, irmãos, saber que o Espírito Santo de Deus, ele é o selo de Deus. E esse batismo que é ministrado pelo Senhor Jesus, todos nós que estamos na profissão cristã precisamos crer piamente que Cristo é o nosso Senhor e ter essa fé no nosso coração para sermos revestidos dessa graça que é o Espírito Santo. Que lemos aqui em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, que diz assim: nele, em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido,
fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para o seu louvor. Porque o Espírito Santo, irmãos, é o selo de Deus. É ele quem opera a regeneração. É só você ler Tito capítulo 3, do verso 4 em diante, você vai ver que o Espírito Santo é quem opera a regeneração, pela justificação que nós recebemos pela fé em Cristo. Então, irmãos, eu creio que ficou esclarecido essa questão, por que Jesus não foi batizado quando criança. E pelo que eu mostrei para vocês, vocês certamente conseguiram compreender algo que muitos não têm coragem de explicar. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe, ilumine a vossa caminhada com Cristo, para que todos nós possamos prosseguir para alcançar uma coroa de glória incorruptível. E saiba de uma coisa, a palavra de Deus em Atos, capítulo 2, verso 36, se eu não me engano, vou estar até olhando aqui. A palavra ali, ela diz, a promessa é para vós e para vossos filhos, e todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos 2:39. Pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos. Então saiba que a promessa de Deus é para a família. Salvação não é individual, igual muitos dizem assim, a salvação é individual. Depende da circunstância, depende do contexto, depende do momento. Mas se você é o cabeça da sua família, então a salvação de Deus, Deus fez a promessa para Abraão e nele ser abençoado todas as famílias da terra. É só você estudar ali, Gênesis 15, 16, 17, 18, você vai entender isso. E nós vemos que a Escritura tem o cumprimento das palavras de Deus. Então a promessa de Deus é para você, é para o seu filho, para a sua criancinha, porque filho aqui é descendente, é criancinha. E jamais os filhos estão excluídos das promessas de Deus. Muito pelo contrário, Cristo disse, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Amém, irmãos? Que a paz de Deus seja com todos.